Olá pessoal, muito bom dia. Estamos dando sequência ao nosso estudo Tipologia 2, ou seja, tipos não humanos de Cristo. E o tipo da vez é a rocha. A rocha a gente sabe que é um tipo de Cristo na Bíblia. É o vídeo 32, hoje é 15 de dezembro de 2020. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, é só entrar no YouTube e na barra de pesquisa digite Joel Martins da Silva SJC. Lá vai ter os outros 31 vídeos que eu já gravei. São estudos bíblicos, né, que eu dei na igreja, onde eu tenho passado, cultos domésticos, lá no prédio onde eu morava em São Paulo. E continuo dando estudos bíblicos, né, e agora resolvi publicá-los para a nossa edificação. Então vamos ver aqui. A rocha é o nosso terceiro tipo, já vimos a luz e vimos a arca de Noé. E vamos seguir aqui esse sumário, né? A rocha de Horebe, essa rocha de Horebe, né? Essa ocorrência foi logo após a travessia do Mar Vermelho, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver também a rocha em Cádiz, também conhecido Cádiz Barneia, já foi 40 anos depois da saída do Egito. E vamos ver também um outro episódio, que é a fenda da rocha, quando Moisés queria ver a glória de Deus. Então nós vamos ver essas três rochas. Existe mais, né? Mas vamos ver essas três. Então vamos lá. Então na Bíblia a rocha é um tipo de Cristo. Vamos começar com a rocha de Horebe. Então a rocha de Horebe. A rocha de Horebe é um tipo de Cristo que foi ferido pelo juízo de Deus para nos dar a água da vida, que é a salvação. João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Está falando aqui da vida eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então ele está falando aqui da vida eterna. E essa água que ele nos dá é justamente a salvação, que vem através da sua palavra. Então, como a gente falou no Monte Horebe, o Monte Horebe é no hebraico, no grego é Monte Sinai. Ele fica aqui, ó, na península, essa península aqui, ó, do Sinai. Isso aqui tudo pertence ao Egito, né? Tem o Mar Vermelho aqui, ó, ele faz a curva, sobe. Isso aqui é o Egito. Então, o Monte Horebe, ele fica aqui, ó, Monte Sinai ou Monte Horebe. Então, quando falar Monte Sinai, é no grego. E o Monte Horebe é no hebraico. Aí o que aconteceu? Os judeus, os israelitas, saíram daqui. O local que eles estavam chama-se Gozen, G-O-S-E-N, é no Egito. Quando Jacó foi com a sua família, né? Então o faraó, através de José, que era o governador do Egito, deu essa terra para eles habitarem, para explorarem. Então, depois de 430 anos, saíram daqui, ó, vieram para cá, aqui. Aqui ele passou o Mar Vermelho. Diz os estudiosos, né, que passou na parte mais estreita, né, que é para chegar rápido. Então o Mar Vermelho está aqui, eles passaram aqui o Mar Vermelho, desceram, aqui teve uma parada, aqui teve outra, e aqui já vieram para o Monte Sinai. Dizem que essa travessia aqui, ó, saindo aqui do Egito, né, da cidade de Gósen, até aqui, eles levaram mais ou menos um mês e meio, por aqui, por aí. Então vieram mais ou menos rápido. Aqui, então, no Monte Horebe ou Monte Sinai, aqui que aconteceu a entrega das tábuas da lei, mas também aconteceu o milagre da água. Ó, esta região é considerada sagrada por três religiões, ou seja, a região do Monte Horebe e o Monte Sinai. O judaísmo considera sagrada, o cristianismo e o islamismo. É um pico de granito com uma altura de 2.285 metros, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então esse aqui é o pico do monte. Então voltando, fica aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Então fica o Monte Horebe ou Monte Sinai. Então vamos lá. A ordem cumprida. Então Moisés cumpriu a ordem, olha só. O povo vinha, né, faltou água, tal, foi em cima de Moisés. Moisés clamou a Deus e Deus falou o seguinte, ó. Moisés executou a ordem de Deus e a água saiu da rocha ferida, que é Cristo. Lembrando que aquela rocha foi ferida, apontava para Cristo lá na frente. Êxodo 17, 6.
Deus falando com Moisés: eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe, portanto, no Monte Horebe ou no Monte Sinai. Bata na rocha. Eu sublinhei que a gente vai discutir daqui a pouco isso aqui, ó. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés. Moisés obedeceu, então Moisés cumpriu a ordem. E esse bata na rocha, entenda-se, ele feriu a rocha, dependendo da versão. Paulo entendeu que essa rocha é Cristo. Ó, tá, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 2 a 4. Em Moisés, agora Paulo falando, todos eles, ou seja, os israelitas, foram batizados na nuvem e no mar. Na nuvem, porque uma nuvem de dia os guiava, né? E à noite uma coluna de fogo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, a rocha é um tipo de Cristo. E Paulo está autenticando essa verdade. Ó. E essa rocha era Cristo. Então, a rocha acompanhava os israelitas. A gente sabe que Cristo ele é eterno, assim como Deus e o Espírito Santo. Né? É a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Agora, ele se fez homem como nós há 2000 e poucos anos atrás, mas Cristo sempre existiu. Ele é eterno. Então, um exemplo aqui. Ó. Então, Moisés... Deus falou para bater na rocha, ele feriu a rocha e de repente começou a sair água. E o povo aqui, ó, desesperado, bebendo água. Então essa é a rocha de Horebe, ou do Horebe, ou do Monte Sinai. A rocha jorrando água para matar a sede do povo. Então, essa rocha é um tipo de Cristo. Ok? Vamos em frente. Agora, a outra rocha, 3.2. A rocha em Cádiz. Só lembrando que aqui no Monte Horebe, eles ficaram cerca de um ano aqui, ó. Ficaram acampados cerca de um ano aqui. Depois eles seguiram lá para cima e chegaram então em Cádiz. Vamos lá então, 3.2. A rocha em Cádiz já foi numa outra data. Essa rocha em Cádiz também é um tipo de Cristo. Então, 40 anos depois da saída do Egito, falta água novamente e o povo acusa Moisés e Arão. O povo sempre rebelde, acusando Moisés e Arão. Esqueceram todos os milagres, esqueceram a passagem pelo Egito, pelo Mar Vermelho, esqueceram a libertação do Egito, esqueceram que Deus mandou maná do céu, esqueceram que Deus fez jorrar água na rocha do Horebe, e agora estão acusando Moisés e Arão. Você tirou do Egito, a gente viu morrer de sede aqui, é melhor ter ficado lá. Então sempre o povo murmurando. Na verdade, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos israelitas. Esse é o problema. Então tinha que ter saído de vez. Deus instruiu Moisés a falar a rocha. Então olha só. Lá no Monte Horebe, Deus falou para Moisés: bata na rocha, ou para ferir a rocha. Aqui é para falar a rocha, não é para bater. Números 20, verso 1. No primeiro mês, aqui o primeiro mês do 40º ano após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Então vamos mostrar Cádiz. Fica aqui, ó, Cádiz. Aqui está escrito Cádiz Barnea, dependendo da sua Bíblia, né? Dependendo do mapa. Está escrito só Cádiz na Bíblia, mas nos mapas eles põem Cádiz Barnea às vezes. Então tá aqui, ó, Cádiz, essa localidade aqui. Então, ó, uma curiosidade, né? Daqui de Gósen, eles vieram para cá, mais ou menos um mês e meio, né? Chegaram aqui. Aqui ficaram um ano. E aqui eles foram parando, né? Tiveram mais ou menos umas 20 paradas. E depois de 40 anos da saída daqui, portanto, os 38 anos e alguns meses, depois que saíram daqui, eles chegaram em Cádiz. Aqui, ó. Já pertinho do Israel. Israel está aqui, ó. Bem pertinho aqui. Chegaram aqui em Cádiz. Aí o que aconteceu? Faltou água, né? Eles foram em cima de Moisés, hein? Chegou. Então vamos lá ver o que aconteceu. Aí Deus falou para Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale àquela rocha. E diante desta, ou seja, da vara, fale àquela rocha. Então era para falar a rocha, que é uma outra rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha
para a comunidade e os rebanhos beberem, ou seja, os animaizinhos, né? Os cordeiros, os novilhos. Então lá Deus falou para bater, aqui Deus falou para falar. Aí o que Moisés fez? Está lá em Números 20, verso 11. Isso aqui era Números 20, verso 8. Ó, então no 20, verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Então aqui já desobedeceu, era para falar aquela rocha. Bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Aqui eu queria dar uma explicação, né? Além de bater, ou seja, desobedeceu a ordem de Deus, ele bateu 2 vezes. É como se estivesse matando Cristo 2 vezes. É como se estivesse crucificando Cristo 2 vezes. Porque é o seguinte, se a vara, lá no Egito, ela feriu as águas do rio e virou sangue. Agora lá em Horebe feriu as águas do Horebe, jorrou água. Então a vara já cumpriu sua missão, agora tinha só que falar. Era para Moisés falar. Então Moisés bateu na rocha. Deus não gostou dessa atitude dele. E por que Moisés fez isso? Ele fez isso porque ele estava já aborrecido, com o povo murmurando, cabeça quente, nervoso. Isso porque Moisés era o homem mais manso da terra, né? Mas o povo, de tanto perturbar o coitado Moisés, ele bateu 2 vezes. E ele foi punido por isso. Então, outra vez, é a rocha que vai saciar a sede do povo. Então, foi lá no Monte Horebe e agora é em Cádiz. Então, em Horebe, logo após a passagem pelo Mar Vermelho, um mês e pouco, um mês e meio, a ordem foi ferir a rocha. Em Cádiz, 40 anos depois da saída do Egito, com a nova geração, a ordem foi falar a rocha. Por que eu pus com a nova geração? Aqueles homens prontos para a guerra, né, que era de 20 anos para cima, que saíram, eles foram morrendo, né? Então, aqui já era 40 anos depois, já era a segunda geração. Na geração antiga tinha Moisés, estava já com 120 anos, Arão, seu irmão, Josué e Calebe. Só que mais à frente, Arão morreu e quando chegou bem perto da terra prometida, de Canaã, Deus chamou Moisés, mostrou, e ali Deus recolheu Moisés. Diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Aí Moisés passou o comando para Josué. Então quem entrou na terra prometida, daqueles que saíram lá do Egito, foi Josué e Calebe, somente 2. Justamente os 2 que deram relatório positivo, né, quando Moisés mandou espiar a terra e trazer um relatório. 10 trouxeram o relatório negativo e 2, Josué e Calebe, trouxeram o relatório positivo. Então, Moisés, aborrecido com a murmuração do povo, não falou a rocha, mas feriu-a por 2 vezes. Por esse ato ele foi punido por Deus. O que aconteceu? Ele não entrou na terra prometida. É igual a dona de casa, né, que faz um bolo e não come o bolo que fez. Então Moisés, durante 40 anos, né, liderou o povo, na hora de entrar ele não entrou, por causa desse episódio aqui. E também, ele discutindo com o povo, ele falou, porventura, eu e Arão podemos tirar água. Ele usou o nome dele de Arão, tinha que usar o nome de Deus, como da primeira vez. Então é Deus que faz o milagre. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo Moisés desobedecendo, Deus fez jorrar água. Aqui, ó, Deus, ele feriu, mas Deus fez jorrar água por misericórdia para matar a sede do povo. E também ele entendeu que Moisés estava sob pressão. Aqui, ó, aqui era para ele falar. Fala a rocha a rocha de Cádiz, né? Cádiz Barneia. Então ele feriu 2 vezes, mesmo assim, Deus usou de bondade, de misericórdia e jorrou água. Senão o povo ia morrer de sede. Então essa é a rocha de Cádiz Barneia. Então vamos lá, ainda continuando. Então no plano da redenção, ou seja, no plano da redenção da raça humana, no plano da salvação, no plano do perdão dos pecados, estava previsto que Cristo só seria ferido uma única vez, ou seja, ele seria morto uma única vez, e o foi. A Bíblia diz que ele sofreu até o fim, né? Até morte de cruz. Até a morte de cruz. Vamos ver o que diz o autor aos Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, ou seja, o ser humano, o simples ser humano, né? Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então aqui, ó, o plano da redenção estava previsto lá no plano de Deus, né? A Trindade Divina resolveu que Cristo só morreria uma vez, ou seria ferido uma vez. Como a rocha é um tipo de Cristo, então no plano de Deus a rocha só seria ferida uma vez. É por isso que ele falou para a primeira vez lá no Monte Horebe, ferir a rocha, bata na rocha. E a segunda vez falou, fala a rocha, porque já foi ferida. Então a rocha é um tipo de Cristo. É como se Moisés tivesse ferido Cristo duas vezes. E outra lição que tira, aqui diz que Cristo aparecerá a segunda vez aos que o esperam. Então, a segunda vez, ó, não tem como, não dá para imaginar ele sendo morto, ele sendo perseguido, porque ele vem até as nuvens, arrebata a igreja, e depois ele vem com grande poder e glória para vencer todos os poderes malignos. Então, jamais ele vai morrer, só foi aquela vez. O que compete a nós hoje é aceitar esse sacrifício dele na cruz do Calvário. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez, por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então ele foi morto, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Agora, a fenda da rocha é uma abertura na rocha, onde Deus escondeu Moisés para então colocar sua mão sobre ele e passar na frente, de maneira que Moisés não visse o seu rosto. Então nós vamos ler aqui, ó, são 3 versículos. Êxodo 33, 18, 20 e 22. Essa cena aqui é muito interessante. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Ele já tinha muita intimidade com Deus, ele já tinha muita experiência, ele já tinha provado da misericórdia de Deus, só que agora ele queria ver a glória de Deus. Então Moisés era bem ambicioso. E acrescentou, agora pulei para o 20, né? Agora Deus acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então ele seria fulminado se ele visse a face de Deus. Aí que aconteceu? O verso 21. E prosseguiu o Senhor. Aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Olha só. Um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Ou seja, imagine que a rocha é um alicerce, ele estaria firmado na rocha. Essa rocha é Cristo. Então, olha só. Aqui é um lugar perto de mim. Quem está perto de Deus? Jesus. Onde você ficará em cima de uma rocha. O verso 22. Quando a minha glória passar, que Moisés não ia aguentar, né? Eu o colocarei, ou seja, Deus vai colocar Moisés numa fenda da rocha, tá? Uma pequena abertura da rocha. E o cobrirei, ou seja, Deus vai cobrir Moisés com a minha mão, ou seja, com a mão de Deus, até que eu tenha acabado de passar. Aí o que aconteceu? Falou para Moisés ficar em cima da rocha, ele providenciou um local que tinha uma fenda, ele ia passar. Aí, quando ele estivesse passando com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, aí o que acontece? Moisés estava aqui, né? Então Deus pôs a mão dele, e Deus está passando aqui, ó. Então Moisés podia ver. Quando Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas, porque a face ele não ia suportar ver. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Vamos continuar aqui. A glória total de Deus era mais do que Moisés poderia suportar. A glória total. Porém, a glória de Deus passaria diante de Moisés, cujos olhos seriam velados pela mão de Deus. O que é velado? Seriam protegidos, seriam guardados, tá? Cujos olhos seriam velados pela mão de Deus. Então, os olhos de Moisés, Deus protegeu. E ele veria apenas as costas de Deus, porque ele não ia suportar ver a face de Deus. Então a bondade do Senhor velou aquilo que Moisés não suportaria, ou seja, preservou aquilo que Moisés não suportaria ver. E revelou tudo o que ele suportaria, então revelou as costas dele.
Agora, olha só que interessante. Em Cristo, a glória que foi velada a Moisés, que foi protegida para Moisés, ela é revelada ao crente ou ao cristão por meio do Espírito Santo. Isso aqui está em João 1,14. Esse versículo aqui é interessante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? Um versículo muito bonito. 18, depois 2 Coríntios. Isso aqui está na Bíblia de Estudo, essa nota aqui, a Bíblia de Estudo Genebra, né? Uma Bíblia que eu sigo, eu estudo também por ela, né? E na página 137, eu achei interessante essa nota aqui. Então tá aqui, ó. Moisés, Deus falou, vem para essa rocha, e essa rocha tem uma fenda, e a mão de Deus, ela conseguiu fazer uma sombra, né? Que a glória de Deus foi passando. Aí quando Deus passou, aqui está as costas dele, ele tirou a mão, Moisés viu Deus por trás, na fenda da rocha. Essa rocha aqui tipifica Cristo, é um tipo de Cristo. Está lá em Êxodo, isso aqui foi bem antes de Casa Barnea, tá? Foi logo ali na região do Monte Sinai que aconteceu isso aqui, que está no livro de Êxodo, capítulo 33, né? 33. Então, veja que interessante. Então, primeiro, você precisa estar firmado na rocha, para então poder se abrigar na fenda. Essa rocha está junto a Deus, e é Cristo, a rocha eterna. Há vários hinos no cantor cristão, né, que fala Cristo é rocha eterna. Rocha eterna foi Jesus que morreu por mim na cruz. Coros sacros, né, que é um hinário do coral, também tem vários hinos falando da rocha eterna. Portanto, é preciso estar em Cristo para então ter o privilégio de ser escondido na fenda e ver a glória do Todo-Poderoso. Muito interessante isso. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Eu até peguei aqui um papel que eu tenho. Ó. Então, para receber a água da vida, a salvação perfeita, só é preciso falar ao Filho de Deus, a rocha eterna. É só falar a Cristo, né? Confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Então você já está apto a frequentar essa fenda aqui, ó. Frequentar essa fenda e ver a glória de Deus através de Cristo. Então hoje é só falar para Cristo. Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, né? E daí por diante, seguir o que ele falou, né? Os seus mandamentos. A fenda da rocha está entre Deus e Moisés. Lembra? Tá Deus, Moisés e a fenda. Assim como Cristo está entre Deus e os homens. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, existe só um mediador. Então ali, aquela fenda foi a mediadora entre Deus e o homem. Tá? Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Hebreus 7,25. Portanto, ele, Cristo, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, por meio de Cristo, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, quem intercede entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Então, não existe nenhum outro nome, né? Até já li nos estudos anteriores, eu li Atos 4,12, que diz assim, e em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, só Jesus. Não adianta procurar outra pessoa. Só Jesus que salva. É só ele que está entre o homem e Deus. Agora, eu achei legal também trazer esse versículo de Mateus, né? A rocha como alicerce. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas palavras, Jesus falando, então é muito importante, e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Lembra que a rocha é tipo de Cristo. Então, quem constrói a sua casa sobre a rocha, ele está alicerçado. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por que não caiu? Porque ela tinha seus alicerces na rocha. E espiritualmente falando, qual é a lição que nós tiramos? Quem está firmado em Cristo é como uma casa que está firmada na rocha. Nada abala. Você vê que caiu chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, não caiu. Então, se a pessoa está firmada em Cristo, ou seja, na rocha,
A pessoa não se desvia com facilidade. Pode vir a tempestade, a dificuldade, pode vir o Covid-19, a pessoa continua firme com Cristo, porque ela está firmada na rocha, ela está alicerçada. E aí, Jesus continuando, né, isso aqui, ele fala que quem constrói a casa sobre areia, né, vem a chuva, transborda o rio, aquela casa já vem abaixo, é derrubada. Mas o que eu quero frisar é que a rocha é um tipo de Cristo, e quem está firmado em Cristo está bem alicerçado. E então a gente termina aqui esse estudo da rocha. Eu foquei 3 eventos, né? A rocha de Horebe, que está lá em Êxodo 17, 5 e 6, e que esse episódio foi logo após a travessia do Mar Vermelho, mais ou menos um mês e meio depois que eles saíram do Egito. Vimos a rocha em Cádiz, também chamado Cádiz Barnea, está lá em Números 20, de 1 a 11. Aconteceu 40 anos depois da saída do Egito. Aqui foi quando Moisés feriu a rocha. Aqui ele falou, aqui ele feriu, aqui ele era para falar, ele feriu de novo. Então aqui ele foi castigado e não pôde entrar em Canaã. E a fenda da rocha foi quando Moisés queria ver a glória de Deus. Aí Deus fala, tem uma rocha aqui, fica aqui em cima da rocha, que é Cristo. Tem essa fenda, mas eu vou pôr minha mão. Veja que a mão de Deus é grande. Pôs a mão, passou, cobriu a glória dele. Quando passou a frente dele, a face, tirou a mão, Moisés viu por trás. Ele tirou a mão. E eu queria trazer agora 2 curiosidades bíblicas pelo seguinte. Quando eu falei sobre tipos humanos de Cristo, então eu fiquei devendo, né? Eu fiquei devendo para vocês por que Cristo nasceu em Belém. Porque eu falei de Benjamim, Boaz e Davi. 3 tipos de Cristo, né? Tipos humanos que nasceram em Belém. E Cristo nasceu em Belém. Mas o que tem em Belém? Veja bem. A palavra Belém vem de 2 palavras hebraicas. Beit Lehem. Beit é casa e Lehem é pão. Então, Beit significa casa e Lehem significa pão. Então, Beit Lehem significa casa do pão. Tá? Beit Lehem, casa do pão. No inglês é bem parecido. Aqui é um TH, né? B-E-T-H é Bethlehem no inglês. No alemão também. Como Cristo seria o pão da vida, então não havia lugar mais apropriado para ele nascer do que nascer na casa do pão. Então, olha só. Para ser o pão da vida, ele foi nascer na casa do pão, isto é, em Beit Lehem, que no português ficou como Belém. Tá? Então, por que eu frisei tanto, né? Nasceu em Belém, Belém, Belém. É a casa do pão, né? E ele é o pão da vida, então ele tinha que nascer na casa do pão. É uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. E agora um versículo que na semana passada eu falei da Arca de Noé, mas eu não falei onde ela pousou. Em Gênesis 8,4 diz o seguinte: e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Então ela está pousada, não foi encontrada até hoje. Hoje esse monte pertence à Turquia. Há muitos anos atrás ele pertencia à Armênia, né? O Monte Ararat. Mas a Turquia anexou aquela parte, né, ao seu território. Hoje o Monte Ararat pertence à Turquia, que faz divisa com a Armênia. Então essas 2 curiosidades que eu queria trazer para vocês, que aí eu fecho, né, esses 2 que eu fiquei devendo. Então, finalizamos aqui o vídeo 32, né? E se você gostou, deixa o seu like. Se não viu os outros, você pode ir no YouTube e na barra de pesquisa digite Joel Martins da Silva, SJC. Lá tem todos os vídeos que eu já publiquei. Então até a próxima terça-feira e Deus nos abençoe.